articulados em torno da cultura no Paraná. E eu, como militante da cultura popular, tenho acompanhado as demandas, porque também sou conselheira do MINC para Setorial de Cultura Popular, sou do Colegiado Setorial de Cultura Popular, e a gente tem acompanhado aqui as demandas. E aí eu queria, assim, por último, também aproveitar para convidar que hoje está estreando no Teatro Regina Vogue o projeto Rabecando, que é um projeto da Associação Mandiquera, né, é uma orquestra de fandango, e é uma atuação muito importante que eles têm feito no litoral do Paraná, e que eu espero que o olhar dessa nova gestão aqui do Paulinho Viapiana, à frente aí da Secretaria de Cultura, possa realmente ter um olhar voltado e ter políticas públicas para essa área, tá? Que também não é possível só a cultura atuar. A cultura tem que fazer uma interface com outros segmentos do poder público, né? Porque essa demanda das culturas populares, das culturas tradicionais, é uma demanda carente, não só de acesso à cultura, como todos sabemos, como acesso aos bens de consumo, aos bens materiais. Então, a gente espera que a política pública agora do Paraná em relação à cultura possa ter esse olhar de transversalidade, de fato, voltado para esse segmento tão judiado, tão sacrificado. Eu acho que está iniciando essa gestão do Ministério da Cultura, né, Margarete? As coisas ainda estão se ajeitando. Ontem eu passei a tarde todinha no Ministério da Cultura. São muitas questões que ainda estão se organizando. Acho que a gente tem que dar um crédito aí para a nova gestão, né, e apostar e que dê certo e que aprume aí o rumo, né, das políticas e o aprofundamento da gestão Gil Juca, né, qual eu defendo bastante como deu início, uma alavanca aí nas questões de políticas culturais no Brasil, né? Então, na verdade, eu quis falar mais para dizer da minha alegria, da minha satisfação de ver um auditório tão cheio na sexta-feira de manhã e parabenizar o deputado Péricles por essa iniciativa, né? Eu estou lá em Brasília, espero continuar sempre trabalhando na cultura, porque é orgânico na minha vida, e contem comigo para o que eu puder estar ajudando aí. Viu, deputado? Parabéns, Margarete, pela Rio Grande do Sul. Professora Marila Veloso, Fórum Dança de Curitiba. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, os meus colegas, cumprimento o primeiro ano de dança da Faculdade de Artes Paraná, os colegas do movimento do Conselho de Cultura, enfim, da área da comunicação. Fico feliz de ver que essa mesa ela já inova, de certa forma, com alguns componentes da sociedade civil. Gostaria só de ressalvar isso e dizer que isso permaneça e se expanda, legitimando cada vez mais essa diversidade que o Ministério vem trabalhando, principalmente nos últimos 8 anos. Eu vou iniciar pela fala específica da dança, só pontuando em função também dessa plateia, que a dança muitas vezes foi vista, né, só como um lugar de movimento, sem fala, e a dança nos últimos anos, politicamente e quiçá para o futuro, economicamente, vem conquistando sim esse espaço de mostrar a sua voz no sentido mais amplo. E muito sim em função do modo como o Ministério da Cultura, o governo federal atuou, abrindo esse espaço, direcionando, conduzindo de certa forma com a sociedade civil. Então, primeiramente, para essa nova gestão, né, além de, sem dúvida, os votos de bastante sucesso, enfim, de consolidação de outras conquistas e de expansão, também, sim, essa responsabilidade junto com a gente da sociedade civil, né, somos juntos, o Estado, de manutenção e expansão desses espaços de participação. Hoje a gente tem aqui a oportunidade, bom dia Margarete, Eleonora, da gente ter uma representação regional sul. Eu também estou na gestão até 2011 como representante do Colegiado Setorial de Dança, do CNPC, Conselho Nacional de Política Cultural, com Marta César de Santa Catarina, numa representação regional sul. É um modo de entendimento do governo federal, né? Esse modo da sociedade civil por hora, já foi por estado, ser por regiões.
Então, é bastante rico essa oportunidade, dependendo de como a gente possa trabalhá-la. Então, nós tivemos uma reunião em Porto Alegre com várias cidades de Porto Alegre no final do ano, e amanhã em Santa Catarina, com a presença também, felizmente, dessa representação da Regional Sul, com a Margarete Perdedora. O que eu quero, na verdade, dizer com isso? Assim, que a gente não perca por nada nenhum dos meios de comunicação, que a gente continue validando nesse Ministério a internet, todos esses instrumentos, todos os modos de se falar, de se entender e de se comunicar com a sociedade civil. E solicitar um apoio dessa regional, que já iniciamos conversando assim, junto a esses estados, um trabalho, um acompanhamento com os grupos de trabalhos que vão ter no Paraná, junto à Secretaria de Estado da Cultura, de acompanhamento, de estar junto com a sociedade civil e o Estado, trabalhando em cima desses sistemas estaduais que nós precisamos, que com certeza esses 3 estados, um já tem um pouco mais aqui, outros alguns mecanismos legais ali, mas nós estamos em processo na Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, né? Está sendo elaborado um grupo de trabalho e a gente quer uma representação da sociedade civil. Nesse sentido, voltando à especificidade da dança, a dança conquistou nesses últimos anos, por trabalho e por voz, um fundo setorial de dança com a deputada Alice Portugal, que a gente pretende que ele continue lá dentro desse Procultura, não é? Um assento nesse colegiado, e é isso que a gente quer nesses sistemas estaduais. A gente quer também a manutenção dessa legitimidade dessas áreas, essas distintas áreas, não só artísticas, mas da cultura. Então, como legitimar essa sociedade civil? Não só para dialogar na conferência, a gente quer estar junto na elaboração desses planos. Isso é política pública. Então, como vai ser a conversa dessas secretarias, não é? E posteriormente desses municípios, como se legitima uma sociedade civil? É por número, é por CNPJ? Outra coisa importante do governo federal, foram ouvidos cidadãos, foram ouvidos fóruns sem pessoa física, constituição de pessoa jurídica, quero dizer, foram ouvidos as ONGs, as constituídas juridicamente. Então, a manutenção e a expansão disso, sem dúvida. Outra coisa a lembrar, recurso público, a gente pode continuar pensando nisso, seja na Lei Rouanet, seja nos outros mecanismos estaduais. Recurso público tem que ser para essa diversidade tão trabalhada ao longo do tempo. São para os diversos gêneros da dança e não só para um só. São para diversas áreas da cultura. Então, como que a gente pode repensar, talvez, na Lei Rouanet também essa questão de ainda estar investindo em grandes nomes, em grandes artistas? Como que isso pode se dar, talvez, de uma outra maneira, mas que haja efetivamente descentralização de recursos? A gente precisa pensar nisso no nosso Estado e a gente precisa continuar contribuindo a nível federal nessa questão. Enfim... E daí uma questão para mim, para terminar por hoje, é a relação com aquilo que os comitês trabalharam na instituição desses comitês no ano passado do Fundo Nacional de Cultura. Né? Não chega a ser uma questão, mas é para uma reflexão um pouco mais árdua da gente, todos juntos. Como ficam os programas que foram aprovados, né, com várias pessoas do Brasil, da Secretaria de Audiovisual, da Secretaria da Funarte, enfim, e todos os comitês, eu faço parte também, ou fiz, né, do Comitê de Circo, Teatro e Dança do Fundo Nacional de Cultura. Então, no final do ano passado, nós tivemos o lançamento desses fundos e nós tivemos todo um trabalho de diferentes fundos, seja da literatura, aprovando programas e editais, né? Não, edital não é um programa, ele é uma ação do programa. Então, programas inteiros e com algumas ações, como, por exemplo, um mapeamento de dança, que a gente vai poder estar discutindo isso em Santa Catarina também. Né? Mas, então, como fica não só o que foi aprovado para dança, mas, por exemplo, também havia um edital de videodança dentro da Secretaria de Audiovisual, né? O mapeamento de dança já estava pela Funarte com um conveniamento praticamente pronto, né? Onde ficam esses recursos quando eles aparecerem novamente? A gente sabe que tem um período de transição, então tudo respeitado, esse tempo, essa lógica, não é? Mas, de qualquer maneira, precisamos legitimar o trabalho desses comitês, precisamos legitimar esse recurso do governo federal de investir em levar essas pessoas. Então, como vai ser o retorno, né? A gente espera estar tendo sempre esse retorno desses programas editais já aprovados por um governo que está só transitando, apesar de todas as mudanças que a gente sabe que deve vir nesse bojo. Então, agradeço novamente a oportunidade, acho que o deputado Pérez tem trabalhado nesse outro tipo de espaço, né? Nós estivemos aqui no final do ano conversando sobre o sistema estadual, então é só isso que eu penso, como esses encontros não são deslegitimados no esquecimento, mas como as pessoas que estão construindo continuam e estão efetivamente na elaboração desses documentos, desses protocolos,
desses modos de se fazer conferência, né? E não esquecer das conferências para o Paraná e para o município de Curitiba também. Muito obrigada. Luiz Gabriel é o último, depois passamos a palavra para a Margarete Moraes. Bom dia e boa tarde a todos. Gostaria de dar os parabéns para o deputado, cumprimentar todo mundo que está compondo a mesa. E a minha fala vai ser bem rapidinha, turma. Eu sou artista, sou músico, sou professor do Estado, professor de História do Estado. E aqui foi levantado vários pontos importantes para a cultura no Brasil. Como, por exemplo, a questão do direito autoral, né? Vamos pegar a questão do direito autoral, como por exemplo. Todas as preocupações aqui são verdadeiras, são corretas, mas para eu que sou músico e compositor, batalhar o meu direito autoral, que ele pode ser desviado pelo ECAD ou não, eu preciso ter minha música gravada. Aí vocês podem pensar assim, então, meu amigo, se coce, vai lá, escreva um edital, escreva um projeto e coloque o projeto na lei de mecenato aqui de Curitiba. Escreva o teu projeto nos editais do MINC, que graças a Deus houve uma evolução no governo Lula, no governo do PT, certo? Só que, turma, eu trabalho manhã até de noite na minha vida, não tenho preparo, certo? Eu não sou gestor cultural. O MINC sabe muito bem, certo? Existiu uma necessidade de preparar gestores culturais. Nasceu uma profissão no Brasil. Porque os projetos, eu imagino como os projetos não chegam escritos lá. Se eu me esforçar um pouquinho, eu consigo escrever um projeto, certo? Mas a gente sabe que da dificuldade, certo? Para a gente poder conseguir lugar para tocar, para a gente poder conseguir lugar, alguém que pague cachê digno. Nem eu toco na noite, eu estou na base de tudo isso que vocês estão falando. Eu toco na noite, certo? Nenhum bar, ninguém paga cachê fixo. Todo mundo faz portaria. Tem portaria? Bom, então tem que ter divulgação, tem que ter a mídia do teu show. Eu não tenho mídia do meu show. Que para eu poder comprar um pacote de 30 chamadas semanais, em qualquer rádio aqui, eu vou ter que pagar 3 mil, 4 mil reais. Então assim, eu conheço atores, colegas meus que estudam teatro, que pagam seu figurino para fazer a peça. Que pagam caro para estudar teatro. Certo? E se eu quiser fazer um show autoral, nenhum bar vai pagar fazer show autoral, porque não dá dinheiro. Aí a gente cai num ciclo vicioso aqui nessa cidade de Curitiba. A gente não valoriza a produção local porque não escutam a gente. Tá? E aí os curitibanos não escutam, não valorizam e vira aquele ciclo. Certo? Eu quero rachar toco fazem 20 anos na Orquestra de Violões aqui do Paraná. O trabalho mais bonito que existe. Certo? Nós imitamos uma orquestra de cordas original. São 20 violões tocando. Depois a Belas Artes nos imitou. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. O Conservatório Vila Lobos imitou também. Tem a sua orquestra de violões. Mas a nossa foi a pioneira aqui no Paraná. Fazem 20 anos que a gente toca sem apoio nenhum. Nós fomos convidados para tocar num festival de cordas em Praga, na República Tcheca, por 2 anos consecutivos. A gente não conseguiu ir. Porque isso aí ia ser pelo menos um investimento de $30 mil para levar todo mundo. Então, turma, o discurso do direito autoral é maravilhoso, certo? Como, por exemplo, nós temos o Auditório Brasília Tiberê, um espaço para a gente tocar. Não pode cobrar, não vamos ganhar dinheiro. Não pode cobrar para entrar o público, tudo que acontece lá é entrada de graça. Eu não posso cobrar. Se eu quiser ter o meu dinheirinho, pelo menos, e tal, para né? Então, eu quero saber o seguinte: espaço público de show, o Estado tem que garantir que eu possa poder fazer a minha arte, que eu possa poder gravar o meu CD, certo? Qualquer CDzinho mal gravado aí é 500 mil. Qualquer CDzinho. Eu estou gravando, estou no processo de gravação do meu CD, mas eu estou tirando do bolso, fazendo uma vaquinha por mês com os outros integrantes da minha banda. A turnê europeia que eu fiz em 2002, quando eu fui para a Europa tocar com uma banda de heavy metal que eu tinha, certo? Nós tiramos do bolso. Nós gravamos as 2 mil cópias, nós pagamos, nós gravamos no Estúdio Clínica, aqui em Curitiba, perto da Praça Osório, com o Murilo. Saiu tudo do bolso. Tudo do bolso. Então, os editais são muito legais,
mas existe uma distância enorme entre o artista que está na base, com os editais, para depois começar a falar sobre a política de direito autoral. Para eu ter direito autoral na minha vida, eu preciso ter algo gravado, senão eu não existo. Então eu quero saber o que o governo vai fazer, o que a Assembleia Legislativa, o que todo mundo aqui vai fazer para a gente poder resolver esse problema. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para a Margarete Moraes. Peço desculpas, vou dar uma entrevista rápida para o entrevista final da Assembleia, Margarete. Então, se fala e já volto para a mesa, fique à vontade, e depois concluímos a nossa audiência. Agradeço. Se eu não conseguir responder todas as questões, eu coloco a palavra aberta para a mesa, que eles podem me ajudar. E não vou me referir especificamente a alguém também, porque muitas dúvidas foram de várias pessoas que se manifestaram. Sobre a questão dos direitos autorais, ela é muito complexa e muito polêmica, e cada vez que esse assunto vem à tona, surgem muitas discussões, muitos lados, tem muitas sutilezas, muitos detalhes, como muito bem falou o Luiz Gabriel agora, que foi o último. Então, eu acho que o Manuel José sintetizou, né? Nós queremos que se proteja o autor, não é? Isso é fundamental, e que também o que for de interesse público deva ser liberado. A ministra tinha uma posição mais ligada à defesa dos direitos autorais e agora ela abriu para uma nova consulta pública. Então vamos acessar o Ministério da Cultura e vamos colocar todas as nossas questões. Todas aquelas consultas que o Juca Ferreira fez, elas estão valendo também. Não acaba, esse Ministério não vai zerar tudo o que foi acontecido. Mas eu acho que é um assunto muito complexo, tem interesses poderosos também da indústria cultural, das multinacionais, internacionais. Então, eu acho que a medida assim, de maior cautela e maior espírito republicano é reabrir essa consulta e vamos enfrentar esse assunto definitivamente mais uma vez. Pois não. Deixa eu fazer uma parte nesse assunto para a gente não ter que voltar no direito autoral. Eu queria agradecer aí a fala da Raquel. É Raquel teu nome? Uhum. Muito bem colocado sobre a questão do direito autoral. O Luiz Gabriel, na discussão aqui da verba em si, né, a dificuldade de se produzir, mas sim, existe talvez uma necessidade de rever aquela consulta pública. Já foi identificada uma fraude naquela consulta. Nós somos da ala progressista e identificamos que houve fraude, porque 80% daquela consulta negava que se fizesse a reforma da lei. Eles foram identificar os IPs e descobriram que esses que negavam que a reforma fosse feita, os IPs dos computadores vinham do ECAD e da Abramos. Então eles invadiram, ficaram repetidamente replicando que não era para reformar, e isso é o que talvez gerou dúvidas para a ministra. Nós entendemos que a reforma é essa, que muda tudo. Fiscaliza o ECAD, não criminaliza o usuário, que protege os direitos dos autores, mas que abre exceções para questões que são fundamentais, como patrimônio, educação e cópia privada. Minimamente essas questões têm que ser resolvidas no Brasil por causa das novas tecnologias. Acontece que o texto estava bom. Agora ficamos com um problema porque vão rever por causa da fraude. E a fraude é uma verdade. Realmente fraudaram aquela consulta. E agora? Vamos ver o que vai dar. Bem, depois, mudando de assunto, como nós a equipe recém foi nomeada, nós estamos sem cartões ainda. Nós já encomendamos, porque só a partir da nomeação, mas nos avisaram que terça-feira nós vamos receber os cartões. Em todo caso, o Marcelo Miguel, ele tem todos os nossos dados. Ele dá um curso em Porto Alegre e a gente até participa, e ele tem ajudado muito as pessoas em Porto Alegre. Ele tem todos os nossos dados à disposição de vocês. Parabenizar pela criação do Fórum Sul de Cultura, mais ou menos aquilo que a moça da dança falou, né, de militar na área da cultura, de ser protagonista. E não adianta o Ministério ter boa vontade, ter uma postura de querer ouvir a sociedade, se a sociedade também não se organiza e não participa.
eu acho que vocês participam, então, que estão aqui hoje. Sobre a atual Lei Rouanet, é essa que vige. Ela foi muito importante e possibilitou que muitas pessoas, muitos artistas conseguissem viabilizar os seus projetos. No entanto, ela está superada. A cultura é dinâmica, o país mudou, e o ministro Juca Ferreira, como acho que foi o Oswaldo Aranha que falou, disse que havia muita discrepância entre a distribuição dos recursos de cultura em todo o Brasil, o que é verdade. Então, para vocês terem uma noção, sobre a lei de renúncia fiscal, em São Paulo, eles conseguiram 34,79% até 2009. Esses dados são de 2003 a 2009. O Rio de Janeiro, 34,62%. Minas, 9,40%, vejam como baixa. Rio Grande do Sul, 5,63%. DF 3,28%, Pernambuco 2,90% e o Paraná, só vou ficar até aqui, 2,24%. E se a gente pensar nas regiões do Brasil, o Sudeste, que envolve São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, eles contêm 79,11% dos recursos da lei, porque eles sabem fazer projetos, eles têm os melhores bancos, eles têm produtores culturais mais profissionalizados que nós ainda não temos. Depois vem a região sul, que é a segunda, que consegue 9,69% só. Depois vem o Nordeste, que são 9 estados, é muita coisa, 6,91%, o Centro-Oeste 3,84% e o Norte 0,45%. Por isso, o ministro Juca enviou ao Congresso, já está lá, uma nova lei, que é o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, que pretende substituir a Lei Rouanet. E essa Lei Rouanet que permitiu que a Maria Bethânia ganhasse essa autorização para gastar todo esse dinheiro, desde que consiga patrocínio, não é? E com certeza ela consegue, porque é uma grande artista. Mas o Ministério da Cultura tem que seguir a lei que vige hoje. E foi essa lei que permitiu a aprovação desse valor para a Maria Bethânia. Eu não acho que ela não mereça. Eu acho que quem tem a possibilidade que ela tem, ela deve ir direto no mercado atrás disso e deve deixar o dinheiro público para quem mais precisa, não é? Se eu fosse o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a Maria Bethânia, o Chico, eu jamais me valeria das leis de incentivo à cultura. Mas ela se valeu e a obrigação legal do Ministério é seguir a lei que existe hoje. Mas ela está caduca, nós queremos mudar essa lei. E aí nós vamos precisar dos deputados federais, nós vamos precisar de pressão dos artistas, da comunidade cultural que vão a Brasília para pressionar, porque também tem interesses poderosos de determinados bancos. Então, só 3% são sempre os mesmos financiadores, que é o Banco Itaú, outros bancos, então sempre são os mesmos e os mesmos proponentes. Então, nós queremos mudar. Isso vai se dar com a nova lei que está aqui, que eu vou entregar para o deputado, que a partir dessa nova lei se pretende chegar no Brasil como um todo. Então, tem razão Oswaldo Aranha quando reclama disso. Sobre os cortes, foram 50% total do Ministério da Cultura, não foram 25%. Nós, da Regional Sul, em Porto Alegre, defendemos que quem ganha mais dentro do Ministério desconte mais e quem ganha menos, desconte menos. E que também tem que ser, sempre compreender o Brasil do ponto de vista social, aqueles que mais precisam são os que mais merecem, não podem ter cortado quase as suas verbas. Nós não defendemos um corte automático. Por exemplo, a Regional Sul tinha uma verba para diárias e passagens que foi cortada na metade. O mesmo valor, por exemplo, do IFAM, que é 100 vezes maior a verba do IFAM. Então tem que haver uma compreensão quem mais precisa. Nós, por exemplo, não queremos viajar para o Rio de Janeiro, nem para Brasília, nós queremos viajar para o Paraná, para Santa Catarina, para o interior, conhecer as cidades, conhecer os pontos de cultura. Nós também estamos demandando que não haja um corte assim normal para nós. Bem, eu já falei que a ministra Ana tem a disposição de saldar todas as dívidas.
é evidente que aquelas dívidas que estão legalizadas e que existem situações irregulares, então as situações regulares todas serão saudadas, ela tem essa disposição. Isso não é uma disposição, uma orientação da presidenta Dilma Rousseff. Então, nós temos também toda a disposição de rever o marco regulatório do Cultura Viva. Aí, nós temos a secretária Marta Porto, que eu conheço há 20 anos, que ela é uma grande produtora, uma grande pensadora das políticas culturais no Brasil e no exterior. E ela está remodelando essas duas secretarias, exige tempo. Eles trabalham sábado, domingo, que nem nós, fim de semana, mas ela não conseguiu se reorganizar totalmente, nem foi nomeada ainda, a Marta Porto, nem a Cláudia Leitão. Então nós temos que ter essa paciência, e a minha ideia é convidar a Marta Porto para vir na Regional Sul. Pode ser no Paraná, pode ser em Florianópolis. Eu acho que Florianópolis fica perto das duas, dos dois estados, fica no meio. Para a gente fazer uma reunião direto quando ela for nomeada. Eu não posso convidá-la para vir antes. E ela tem que se disponibilizar. Nós, representantes das regionais, nós vamos ser chamados para uma reunião com a Marta Porto. Ainda ela não teve esse tempo para reunir com as regionais. Então, eu só posso responder sobre aquilo que eu recebi informação. Quando eu não recebi, tem coisas que eu não consigo responder, senão eu não estaria falando a verdade. Sobre a TEIA Sul, isso já foi encaminhado, sobre o novo sistema Salic Web. No mínimo, para aprovar um projeto, são 60 dias. Vocês não imaginam os milhares de projetos que chegam lá no PRONAC. Menos de 60 dias é impossível. Se o projeto está certo, ele tramita, tem parecer e leva 60 dias lá na CNIC. E hoje a CNIC é online, né? Enquanto isso é transparência pública, eles estão opinando e dando parecer sobre os projetos, os proponentes têm acesso a acompanhar o que foi dito. Então eu creio que evoluiu muito, porque antes era com papel e agora é sistema online. Sobre as praças do parque, o financiamento das praças do parque não vem do Ministério da Cultura, vem do Ministério do Planejamento. E eu acho que quem lida com cultura deve aceitar todo o financiamento que vier dos outros ministérios, agrega valor, agrega financiamento, agrega recurso à cultura. Também dizer para o James que não é o governo federal quem determinou as áreas das cidades, como no caso de Paranaguá. O governo federal chamou os prefeitos, fez reunião com os prefeitos. Os prefeitos que quiseram aderiram a esse projeto, não foi uma imposição, não foi forçado. O que cabe ao município na contrapartida? A oferta do terreno. Então os prefeitos talvez quisessem um terreno maior, mas às vezes eles não tinham esse terreno também para oferecer. Então o tamanho da área foi determinado segundo as necessidades e a realidade de cada município. E também pelo número de habitantes. Portanto, existem 3 modelos que eu também não gosto da planta, não é? Acho que ela tem razão, a mina, mas 3 modelos de acordo com o tamanho possível dos terrenos. Sim. Depois, então, não é nem regionalizado, né? Parece o prédio da reitoria, que era um hospital no Nordeste. Sim, vamos dar primeiro para a Nora e depois a gente. Voltando aqui. O financiamento da cultura não é uma obrigação só do governo federal. Aliás, o governo federal pouco financiou a cultura no Brasil. Começou a financiar com o projeto para valer, além da lei de incentivo à cultura. Então é uma obrigação do governo federal, é uma obrigação do governo estadual, é uma obrigação do governo municipal. Eu fui secretária da Cultura e quando eu assumi era 0,04% a verba da cultura no orçamento. E quando eu saí era 2,7%. Então, cabe ao secretário também procurar o prefeito, explicar a importância da cultura na vida e dizer que a cultura exige orçamento. Porque se tem orçamento, pode ser até pouco. O secretário consegue se organizar. Eu sei que eu posso gastar isso, consegue fazer um planejamento estratégico. Isso tudo tem que ser normatizado.
Também queria dizer para o Batista Pilar, o poeta popular muito simpático, que eu não sei qual é o seu projeto. Eu assumi no fim de janeiro a representação regional do Sul. Existem infinitos projetos e eles funcionam pelo número do PRONAC. Por que não foi aprovado, eu não sei. Às vezes não resolve ter uma belíssima poesia, que eu acredito, um belíssimo projeto, e às vezes na formatação, isso é uma burocracia, não é? Mas que tem que ser assim, na formatação, tem algum problema na formatação. Eu aprendi muito a formatar com o Marcelo Miguel, que é aqui do Paraná, que está aqui na mesa. Cadê o Marcelo? Esse projeto lá, não foi na sua... Não foi, por isso que eu não sei o que houve, eu só estou elucubrando. Para a gente montar um outro. Claro, eu acho que sim. Porque a minha poesia eu acho que tem... Questões Eu acho que a mídia, os empresários, eles são livres para apoiar os projetos que eles gostem. Nós não podemos, nós governos, dizer vocês têm obrigação. Se eles apoiarem o patrimônio ou as expressões mais populares, que bom, nós temos que aplaudi-los, não é? Mas nós não podemos exigir e nem forçá-los que eles façam isso. Quais são os indicadores? Alguém me perguntou, acho que foi a Raquel. Nós achamos que um passo além são os municípios e os estados aderirem ao Sistema Nacional de Cultura. Quem aderir pela nova lei, o repasse vai passar direto do Fundo Nacional para o Fundo Estadual, do Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Cultura. As prefeituras terão dinheiro do governo federal, além de ter o seu próprio orçamento. Quando o governo federal quer 2%, o Estado 1,5% é muito pouco cá para nós, né? E o governo municipal 1,0% do orçamento, já vai dar essa garantia. Então vai ser um repasse direto, não precisa chegar com o prato e mendigar. Olha, tem um projeto cultural, eu quero dinheiro. O governo municipal, estadual e federal vai ter um orçamento e através de um modo republicano, de editais, de concurso, ele vai conseguir redistribuir esse dinheiro. Também o governo, através do Mais Cultura, ele dá apoio direto a essas comunidades, como os ciganos, os indígenas, os afrodescendentes, os ribeirinhos, as pessoas que têm sofrimento psíquico, as pessoas que têm deficiência. Tudo isso, o CID tem projetos e programas, editais que é o apoio direto para eles. Então, às vezes eles não têm essa obrigação de saber acessar o sistema Salic Web, né? O Sérgio Mamberti passou uma lei federal que não exigia mais que os indígenas tivessem que inscrever no computador o seu projeto, que valeria um registro oral. Eu sou fulano, moro aqui, não tenho carteira de identidade, não tenho endereço, mas eu sou uma pessoa que tem responsabilidade e quero acessar o Ministério da Cultura. Isso eu acho que é um grande avanço no Ministério. Margarete, essa lei foi também incorporada pelos mestres da cultura popular. Também, exatamente. Também pelos mestres da capoeira, de outras expressões culturais. Eu quero cumprimentar ao Theo Ruiz pela sua fala, ele nem está mais aqui, ele colocou muito bem. Eu acho que todos os artistas merecem respeito, merecem dignidade e merecem poder ser profissionais, não é um favor, a cultura não é mais a cereja do bolo, não é chama a banda só para tocar numa obra, não é a inauguração de uma obra da cidade, da rua, do viaduto. A banda pode até tocar, mas ela deve ser chamada para se apresentar enquanto banda municipal que tenha valor próprio. Então a cultura vale por si só. Depois, no Mais Cultura, utilizando, os projetos serão mantidos, revistos. Eu pessoalmente tenho muito carinho pelos projetos do Mais Cultura. Precisamos conversar com a secretária Marta Porto. Eu não posso inventar coisas que eu não sei. Mas eu sei de uma vontade política que ela tem de aperfeiçoar todos esses projetos.
a arquitetura não está contemplada na atual Lei Rouanet, também essa que vige hoje. Por isso que o ministro formulou uma nova lei. Então, eu vou levar, ministra, a sua reivindicação, a sua fala da arquitetura e dizer que a minha filha é arquiteta também. Eu tenho muito carinho pela arquitetura. Agradecer a Tânia pela terapia holística, a Rejane, um prazer muito grande vê-la aqui, eu não tinha percebido que era tu. Ela contribuiu muito na segunda Conferência Nacional de Cultura no Rio de Janeiro, em Brasília. Ela reconstruiu os dados e eu acho que o MINC é isso. Ela disse uma palavra, está se aprumando. Eu acho legal esse verbo aprumar, está se afinando, então, com uma nova equipe, porque eu acho que tem direito, né, de ter uma nova equipe. A Marila, nós vamos a Camboriú com a Marila, nós vamos trabalhar todo sábado, de manhã e de tarde, e eu aprendi, eu quero aprender muito com ela e com todo o comitê da dança, e esses espaços de participação que ela falou, e que tem uma elaboração. Então é um direito de elaborar políticas culturais junto com o Ministério, junto com a Secretaria Municipal da Cultura, junto com a Secretaria de Estado, através de fóruns, de conferências, através da participação. Então não adianta só o governo ter abertura política, porque nós não temos democracia. É muito jovem a democracia no Brasil, nós estamos aprendendo e construindo junto essa democracia, junto com as pessoas. Agora, tem que ter protagonismo de vocês, tem que ter militância cultural, que é o caso da dança. Eu acredito que é da música, que é das artes visuais. Outros estão se organizando, como da moda e outras, da arquitetura, estão se organizando dentro do Ministério. Enfim, dizer que eu aprendi muito com vocês, quero agradecer ao deputado Péricles, eu acho que é um grande deputado, que está abrindo esse espaço legislativo que é tão importante para a discussão, para a construção de novas políticas públicas de cultura no estado do Paraná. E essa intenção dele só vai dar certo se vocês participarem, como estão participando, e forem ajudando ele a construir esse caminho novo para a cultura. Estou muito feliz por ter estado aqui e, mais uma vez, nós colocamos totalmente à disposição de todos e todas para fazermos a nossa parte, que é facilitar o acesso de vocês junto ao Ministério, aprimorar esse relacionamento, ouvir vocês e também levar as demandas de vocês para Brasília, porque uma coisa é estar em Brasília no gabinete, formular altas políticas, outra coisa é ouvir as pessoas que são os protagonistas, não é? Eu acho que é possível que a gente se transforme nessa ouvidoria também, para poder afinar e aprumar mais as políticas do Ministério da Cultura do Brasil. Eu acho que, por mim, aí eu deixo a direção para o deputado, mas gostaria que a Nora me ajudasse a complementar com aquilo que eu não consegui responder, Só que não ouvi. Quanto à questão das praças do parque, o projeto, ele pode sofrer uma adequação. Claro que não seria o melhor caminho. Ele pode sofrer alguma adequação e também a questão das comunidades se organizarem e os conselhos, a importância dos conselhos políticos de política cultural desses municípios para fazerem parte nessa gestão e na fiscalização desses espaços públicos. Então isso também é a importância dos municípios terem seus conselhos, da classe artística participar, dos territórios participarem, para que tenham realmente alguma função, a função cultural que é para ele destinada. Obrigada. Eu quero agradecer a todos os presentes, muito especial.